Deus onipresente, que diante dos teus olhos nada pode ser ocultado. Perdoa meus pecados, pois deles sou refém, para que eu possa estar em sua companhia. Pois tudo o que quero, não faço, e o que eu não quero, este eu faço. Deus, não me tome como inocente, pois coitada sou. Somente as tuas misericórdias podem me alcançar. Nessa manhã, me molde segundo o teu coração. Te entrego a minha casa, os meus filhos, meu esposo e todos aqueles que ouvem através desse som. Que a tua misericórdia possa nos alcançar nessa manhã maravilhosa, onde iremos, junto com todos, continuar a leitura do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora, seja qualquer momento do seu dia, ou da sua noite, ou da sua tarde, onde irá, junto comigo, compartilhar esse áudio, onde iremos estar meditando em mais um capítulo. Estamos no oitavo capítulo, que traz sobre Lições de Lázaro. É o livro da escritora Joanna Weaver. Ele vem com uma mensagem de João 11, 1 e 3, que diz: Estavam então enfermo um certo Lázaro. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Gosto de uma boa história. Não há nada como beber chá gelado, à sombra de uma árvore e me perder em um livro intrigante num dia quente de verão. Consigo me envolver por horas nas reviravoltas e mudança da vida dos personagens. Para mim, suspense, mistério e romance são os elementos de grande ficção. Os obstáculos e curiosidades irresistíveis me fazem virar páginas e páginas e comprar as continuações. Tratando-se da vida real, todavia, preferiria ir direto ao final feliz. Vamos pular a maçã envenenada? Estou mais interessada no príncipe e no beijo. E foram felizes para sempre. Esse é o tipo de história que desejo para mim. Mas a vida raramente funciona assim. Em vez de história de amor com lindos príncipes, a maioria de nós passa boa parte da vida pondo em ordem a casa dos anões. E, infelizmente, quando os momentos ruins aparecem e as lutas das nossas vidas se intensificam, não podemos virar as páginas até o fim do livro e satisfazer a curiosidade ou minorar o suspense. Não há um modo fácil de saber como a história termina. Temos que persistir firmemente enquanto um enredo se desenrola. Um enredo intricado, perdoa-me. Posso imaginar como Maria e Marta devem ter se sentido quando seu irmão Lázaro ficou doente. Tudo ia muito bem desde o momento em que Jesus os visitou. Nada mais era como antes. Havia uma nova paz, uma nova alegria, um novo sentido para o amor que permeava a casa toda. O incidente registrado em Lucas 10, 38, 42 foi mais do que alguns pequenos parágrafos. Aquele encontro reescreveu completamente a história de suas vidas, mas parecia que agora o enredo estava tomando um rumo intricado. Talvez tudo tenha começado com uma febre, um pouco da minha canja de galinha, uma boa noite de sono e você se sentirá melhor. Foi o que provavelmente a prática Marta disse enquanto levava uma colher de sopa saborosa à boca do seu irmão.
É possível que Maria tenha acenado com um sorriso quando se sentou ao seu lado com um pano úmido para esfriar a testa do irmão. Tenho certeza de que estou bem, Marta, Lázaro deve ter dito com gratidão, enquanto voltava para o travesseiro sob os cuidados hábeis de suas irmãs. Estarei bem. Mas, como você sabe, Lázaro não estava bem. A passagem de João 11:1 não apresenta detalhes sobre a enfermidade, limitando-se a dizer que havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Mas, através dos relatos seguintes, é óbvio que Lázaro deve ter sido um homem muito especial. Ele era afetuosamente amado, não apenas por suas irmãs, mas por Jesus também. A mensagem enviada por Maria e Marta dizia: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. ênfase minha. Seu relacionamento deve ter sido excepcionalmente próximo. Ele não era um estranho, era um amigo. Posso imaginar a esperança a que elas se apegaram quando enviaram o mensageiro. Certamente tudo ficará bem. A doença parecia grave, mas Jesus viria. Lázaro seria curado e a vida deles continuaria como antes. Possivelmente, os discípulos de Jesus supuseram o mesmo. Afinal, quando as notícias sobre Lázaro chegaram, Jesus lhe disse especificamente que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 11:4. Boas notícias, deve ter pensado os discípulos. Lázaro viverá. Mas Deus tinha outros planos para Lázaro e suas irmãs. Eles estavam inseridos em uma história maior e mais rica. Uma história com mais reviravolta do que qualquer romancista poderia imaginar por si só. É a história da relação contínua de Deus com a raça humana. E é a narrativa que o mestre, contador de história, tem contado desde o início da criação. O enredo se complica. A Bíblia fornece o esboço. O primeiro rascunho de Deus foi produzido para ser uma perfeita história de amor. Deus criou um homem e uma mulher para viverem em comunhão com Ele e um com o outro. O cenário era tão bonito que dispensavam descrições. E a história era atraente. Longos passeios à tarde, novas descobertas durante o dia, nenhuma lágrima, nenhuma tristeza. Esse foi o propósito original de Deus. Não apenas para Adão e Eva, mas para você e para mim também. Então, uma serpente intrometeu-se e o pecado rompeu o paraíso. A desobediência atirou o homem e a mulher para fora do Éden. A história tinha acabado, ou, pelo menos, era o que parecia. Mas, em vez de uma conclusão cruel, a tentativa de Satanás de interromper a história épica de Deus serviu apenas como introdução. Pois no momento em que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, disse Max Lucado, a sombra de uma cruz apareceu no horizonte. Com a queda do homem, Deus começou a revelar a maior história de todas, seu inacreditável plano de redenção. E assim a saga continua até os dias de hoje. O bem e o mal ainda estão em guerra pela alma humana. O conflito entre amor e ódio continua sendo o tema central. O que Satanás quer para o mal, Deus torna em bem. Mas vá em frente e folheie as páginas. Você verá que essa história tem um final feliz. Um final feliz incrível e sobrenatural. Um final glorioso, com trombetas e clarins.
em uma grande reunião no céu. Mas é bem no meio da história que eu e você estamos. Embora todas nós saibamos o fim, não podemos pular para o fim da história. Ainda não. Creio que isso ocorre porque Deus tem muito a nos ensinar enquanto a história se desenrola. As reviravoltas e mudanças do enredo cotidiano são lições valiosas sobre quem é Deus, como Ele trabalha e como nós nos encaixamos na narrativa. Lições como as aprendidas por Maria e Marta certo dia. Elas temeram que a história do seu irmão tivesse terminado e que não havia mais nenhuma esperança. Uma grande glória. Sempre gostei muito de quebra-cabeça. Quando olho as peças, tenho uma ideia de como é a figura, mas não é dessa forma que as coisas acontecem nos planos de Deus, como Maria e Marta descobriram naquele dia trágico em Betânia. O que elas aprenderam com a experiência dolorosa foi a primeira das lições que podemos aprender através dessa história de Lázaro. A vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Isso significa que nem sempre verei uma conexão clara entre o ponto A e o ponto B. Nem sempre verei um padrão naquilo que acontece comigo. Nem sempre verei o plano. Uma razão para isso é que Deus está imaginando uma glória maior do que a minha própria. Como Paulo explica em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E o decreto de Deus não é o meu que deve prevalecer. Ele está interessado não apenas na necessidade individual, mas também na necessidade do conjunto. Deus une o meu bem-estar com o seu e o bem-estar de ambos com o dos outros. As linhas dos enredos de nossas histórias individuais são entrelaçadas para formar seu plano principal. Nada é desperdiçado, nada é ignorado. Não há final monótonos ou desvio de assuntos. Cada linha da história recebe sua maior atenção e o seu cuidado. Nossa história importante para Jesus, assim como as histórias de Maria, Marta e Lázaro foram importantes para ele. Mas ele sempre tem o quadro completo em sua mente, enquanto manuseia a história das nossas vidas. Ele conhece o começo e o fim e trabalha corretamente. Desta forma, não fique surpresa se o seu enredo pessoal tem algumas reviravoltas aqui e ali. Não fique aborrecido quando o ponto A não leva automaticamente ao ponto B. Não há desvio na linha da história de Deus, apenas complicações que Ele é mais do que capaz de resolver. Satanás faz o que pode para colocar tudo a perder, mas Deus neutraliza as manobras diabólicas com um único movimento. Posso imaginar o que aconteceu nas regiões espirituais quando Deus age assim. Pegue essa. Consigo ouvir Satanás rindo enquanto planeja uma mudança diabólica no enredo. Está bem, diz Deus, vou pegar. Em seguida, com um sorriso que ilumina a eternidade, Deus pega o pior de Satanás e o transforma no melhor. E com cada sacudida e reviravolta, nossa história fica mais clara, mais rica e mais divina. O autor da nossa salvação realmente sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Quando Deus deu a José
o sonho da lua e das estrelas inclinados diante dele, o rapaz percebeu que havia grandes coisas guardadas para si. Ele não esperava uma viagem para o Egito, mas os planos de Deus eram muito maior do que qualquer coisa que o jovem José poderia imaginar. Ele usou aqueles anos de escravidão e prisão para moldar um homem que salvaria da fome não apenas a sua família e Israel, mas todo o mundo conhecido. Quando o rei Dário foi compelido a lançar Daniel na cova dos leões, creio que esse se perguntou se estava prestes a encontrar com o Criador como comida de felinos. Não tinha ideia de que seu resgate miraculoso serviria como catalisador para a conversão de uma nação. Mas Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Mas esse plano pode não seguir a lógica humana. De fato, pode parecer às vezes que vai contra tudo o que acreditamos sobre Deus. Quando coisas ruins acontecem, o problema mais difícil que enfrentamos como cristão, disse uma vez o pastor e escritor Ryle C. Steinman, é o que fazer quando Deus não age de forma esperada. Quando Deus sai da linha e não opera da forma como eu acho que Ele deveria. O que devo fazer nesta situação? Essas são perguntas difíceis que enfrentamos na história de Lázaro. Por que Jesus permitiria que essas tristezas chegassem a uma família que amava tanto? Por que ele negaria o seu poder para curar, quando já havia curado tanto antes? Esses não são assuntos fáceis de entender, não são realidades fáceis de suportar. E algumas de vocês, enquanto lê esse livro, provavelmente tenham enfrentado uma dor e uma tragédia tão grandes que eu nem posso imaginar. Algumas de vocês perderam filhos. Algumas de vocês estão enfrentando um diagnóstico que sempre temeram. Algumas de vocês passaram por um casamento destruído e estão encarando a vida sozinhas. Por quê? Não há respostas fáceis. O fato é que podemos não saber o propósito por trás da dor, até vermos a Jesus face a face. Até lá, não teremos explicações seguras. Temos apenas uma promessa. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Porque vivemos nesse mundo presas às velhas ordens das coisas, a tragédia vai tocar nossas vidas. É simplesmente um fato. Igual para os cristãos e não cristãos. Todas nós vamos perder pessoas queridas. Todas nós vamos morrer. A passagem de Romanos 8:28 é geralmente distorcida para significar apenas coisas boas acontecerão com aqueles que amam a Deus. Mas Paulo queria dizer justamente ao contrário. Em Romanos 8:35, o 38 e o 39, ele descreve os tipos de coisas que podemos esperar neste mundo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As tribulações são reais. Coisas ruins acontecem igualmente para as pessoas boas e pessoas más. E nós que somos cristãos, não fugimos da vida, diz Paulo, nós a sobrepujamos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Como uma âncora, a promessa prende nosso mundo trêmulo ao reino inabalável de Deus. As lições de Lázaro também. Embora a vida possa se abalar e se agitar, essa verdade sólida, como a rocha extraída de João 11,5, permanece. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amor, uma âncora fidedigna. Vá em frente. Coloque o seu nome no espaço branco. Jesus ama a Débora. O amor de Cristo é um amor a qual você pode se agarrar, pois ele vai sustentá-la. Embora não consigamos entender os métodos divinos, isso não muda o fato de que Deus é amor, mesmo quando esse amor parece tardar. Quando o amor de Deus tarda, o senso comum declara que Jesus deveria desprender-se de tudo o que estava fazendo e viajar imediatamente para Betânia, ao saber da enfermidade de Lázaro. Em vez disso, quando as más notícias chegaram, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11,6. Em retrospecto, podemos ver os propósitos de Deus nessa demora. Afinal, temos o relato do Evangelho. Sabemos que tudo acabou bem. Mas o que Maria e Marta pensaram naquele momento? O que pensaram os discípulos? E o que acontece com a minha vida e com a sua? O que fazemos quando Deus não age ou se move do modo como pensamos que Ele deveria? Se estivermos prestando atenção a esse momento, podemos entender melhor a segunda lição que a história de Lázaro tem a nos ensinar. O amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem e para a sua glória. Como seres humanos, temos a tendência de esperar motivos racionais para tudo. Os judeus dos tempos de Jesus estavam especialmente interessados nos porquês e paraquês da vida. Por essa razão, quando encontramos o cego de nascença, os discípulos queriam saber imediatamente o que havia de errado. O que havia de errado? Rabi, perguntaram a Jesus, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? João 9,2. Uma pergunta razoável, afinal, os professores da religião daquela época desenvolveram o princípio de que não há morte sem pecado, não há sofrimento sem iniquidade. Isso significa que, onde havia aflição, também devia haver pecado. Talvez o homem tivesse pecado no ventre ou um estado pré-existente. Talvez o homem merecesse sua cegueira. Ou, quem sabe, ele era uma vítima inocente do pecado de seus pais. A elite religiosa, juntamente com o povo comum, pensava em termos de causas e efeito muito mais do que pensamos hoje. Queremos explicações, queremos saber o porquê. Com uma pequena frase, Jesus derrubou o raciocínio dos religiosos e fez em pedaços suas filosofias baseadas na ignomia. Nem ele pecou, nem seus pais. Jesus respondeu no versículo 3. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Que esperança deve ter brotado no coração do homem cego
quando ouviu Jesus falar essas palavras. Não era culpa dele. Ele não era vítima de pai níquel ou de um karma ruim. Deus tinha um plano. Com a saliva e a poeira do chão, Jesus fez uma comprensa de iodo e colocou sobre os olhos do homem, dizendo: para ir e lavar-se no tanque de Siloé. O homem estava curado e seus vizinhos ficaram maravilhados. O sinédrio, tentando não levar em conta o milagre, mas através da tragédia de um homem, sobreveio outro triunfo divino. Por causa do mundo caído, o homem nasceu cego, mas por meio daquele homem, Jesus Cristo foi glorificado. Não somos peças de um tabuleiro de xadrez celestiais, consumíveis e sem importâncias. Somos estimados e fortemente amados. Não se vende 5 passarinhos por 2 centes. Jesus nos fez lembrar docilmente em Lucas 12, 6 e 7. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Embora não seja possível compreendermos inteiramente porque o amor de Deus às vezes tarda, podemos descansar certas de que esse amor está sempre trabalhando. Talvez Deus não haja conforme nossos horários, mas sabe a hora certa para fazer o melhor. E Ele sempre faz o que é melhor para nós. Amém? Estamos aqui finalizando esse áudio, mas não o capítulo. Voltaremos com o segundo áudio do mesmo capítulo 8. Fique com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Espírito e o Filho, em cada coração. Amém?